E ele está mostrando, não importa o valor por enquanto, ele está mostrando um número, só que um sinal negativo na frente. Isso indica que a corrente está vindo por trás do alicate, saindo pela frente. Ou seja, é o alternador que está produzindo essa energia. Então, voltando aqui para o nosso trabalho do fluxograma, para você ter realmente um passo a passo, está desconfiado do alternador? Primeira coisa é o trabalho, se ele está produzindo energia ou não. O alternador não está produzindo energia. Vamos dizer que não esteja produzindo. Se ele não está produzindo energia, naquela primeira pergunta, depois do início, você vai para o lado do não. Opa, vai para o lado do não, tá? Do N. Aí você vai fazer uma segunda pergunta. O alternador recebe todas as entradas? Aí vamos lá, né? Como é que eu sei, primeiro, o que são entradas e o que são saídas? Você vai utilizar um catálogo, que eu vou trazer aqui para você. E esse catálogo traz uma relação de todos os pinos que hoje, no momento da gravação, existem no trabalho dos alternadores nacionais. Vamos lá. Então, esse aqui é um exemplo de listas. Essas listas são disponíveis online, inclusive. Então, você tem aqui a relação de todos os pinos. Por exemplo, vou pegar aqui um pino aleatório. Pino B+, é uma entrada da bateria, é aquele cabo maior, é o cabo que a gente está abraçando com o alicate. Antes da partida, antes do alternador funcionar, o B+, é uma entrada, então tem que medir. B-, o que é o B-? É um terra, é um massa. Então aqui você tem o pino e a descrição. Aí você vai responder aquela pergunta. O alternador recebe todas as entradas? Legal. Eu já sei o que são entradas, eu já sei o que são os pinos, mas como é que eu sei se o meu alternador tem esses pinos aqui, ou desses pinos, quais são os pinos que o meu alternador possui? Aí você precisa entrar no catálogo online. Esse catálogo ele está disponível nas fabricantes dos reguladores. Legal. E aí como é que eu faço para saber justamente ali se o meu regulador ele tem aquelas entradas ou não? Você vai procurar nesse catálogo. Vou dar um exemplo aqui de um regulador, tá? Que seria esse aqui, por exemplo. Tá? Você vai procurar nesse catálogo e lá no catálogo vai ter os pinos. Pino B-, pino L, pino FR. Aqui você não tem acesso quando está montado ao DF, ao W. O B+, você tem. Então você vai medir no conector os pinos e vai medir no B+, e no B-, que é a carcaça. Legal. Então eu tenho as entradas, no regulador, ele recebe todas as entradas, mas o alternador não está produzindo, lá no começo, não está produzindo e recebe as entradas, alternador condenado. Se você puder injetar essas entradas com as ferramentas que eu mostrei na nossa aula de teste de alternadores, aí fica perfeito. Você consegue confirmar. Na elétrica tem que confirmar. Agora, se o alternador não recebe todas as entradas, você vai garantir que aquela entrada chegue até o alternador, vai corrigir o cabeamento, etc. É muito importante o seguinte, às vezes, se um alternador não estiver funcionando bem, alguns pinos de saída vão parar. Óbvio, se ele não está funcionando, a saída vai parar. Mas a questão não é a saída, são as entradas. Então, no nosso catálogo, você observa quais são os pinos de entrada. Quais são os pinos de entrada aqui nesse caso? O AS é a entrada, B+, B- é a entrada. O BSS ele é tanto saída como entrada. Então você tem que medir. Se estiver ausente, vai precisar corrigir. O C é entrada. O COM é entrada. Todos os D são entradas. O D, só o DFM que não é. O DFM é saída. Então você vê ali, é o sinal PWM de retorno do regulador para o módulo. O IG é entrada. O L é entrada. O LI é saída. O LIN é entrada. O P é saída. Aí daqui para baixo todos são entradas, né? O RC você precisa medir se tiver, o RVC também, o RLO também. O S é um positivo de bateria, que é um pino que vem para monitorar o cabeamento.
E o U é uma fase do estator. Só o U aqui que é uma saída do estator. Mas todos que eu comentei que são entradas, você precisa testar. Recebe todas as entradas e mesmo assim não funciona. Alternador ligado? Não. Recebe as entradas? Sim. Condenado. Se puder injetar, melhor ainda. Ou se não receber alguma entrada, corrige a entrada.